Olá, estamos aqui para falar sobre um assunto que tem sido um tabu na sociedade. Esse assunto ele não é falado em comerciais, ele não é falado em programas de televisão, nem é muito noticiado, porque se tem medo de que seja um gatilho para outras pessoas. Mas nós estamos passando pelo Setembro Amarelo e é o mês de prevenção ao suicídio. É isso mesmo. Esse assunto ele tem sido um tabu também dentro das igrejas, porque durante muito tempo, depressão que leva ao suicídio foi considerado como ação demoníaca. Pessoas depressivas foi se considerado psicólogos, psiquiatras eram coisas de quem não tinha fé, quem não confiava em Deus. E cada vez mais nós estamos vendo não apenas membros, ovelhas, mas pastores também, líderes eclesiásticos, sofrendo do mal da depressão e também sendo levados ao suicídio. Por isso é um assunto que é muito importante ser falado, é algo que a gente tem que tocar sim, não só superficialmente, mas enfiar o dedo lá na ferida. Então, hoje eu quero falar com você sobre esse assunto. Vamos falar sobre depressão e suicídio. Pois bem, 1 Reis, capítulo 19, versículo 1. Muita gente ignora esse versículo ou fala dele de um outro modo, com outra interpretação, porque não quer dar o braço a torcer sobre o assunto principal que esse versículo fala. 1 Reis 19 fala assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou o mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam também os deuses. E outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminhou de um dia e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Pois é, o grande profeta Elias havia se colocado entre Acabe e os profetas de Baal. Ele havia desafiado falsos deuses e havia sido usado por Deus de forma tão grandiosa que desceu fogo do céu e lambeu o altar e consumiu a oferta de Elias. E ali, juntamente com o povo, Elias eliminou todos os profetas de Baal e restituiu a adoração ao único Deus a Israel. Ele confrontou o rei de Israel e a sua esposa Jezabel, uma mulher que estava levando o povo à adoração de falsos deuses. E Elias ele se torna um grande herói. Porém, nesse versículo aqui nós lemos que houve uma retaliação. Jezabel manda uma carta para Elias dizendo, olha, faz ele saber, né? Dizendo, olha, como você fez a mim, eu também vou fazer a você. E ela faz uma ameaça. De certo, amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles, de um dos seus profetas. Ela ameaça Elias de morte, a grande Jezabel, a esposa do rei. A Bíblia diz que Elias, mesmo depois daqueles grandes feitos, ele foge para conservar sua vida. E a Bíblia diz que ele foi a Berseba, e diz que ele andou depois por um deserto e se assentou debaixo de um zimbro e pediu a Deus a morte, dizendo, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, porque não sou melhor do que meus pais. Ali a gente tem um retrato de um homem cansado, de um homem esgotado na sua mente, no seu espírito, porque Elias durante muitos anos tinha lutado, Elias tinha se esforçado para fazer a vontade de Deus, mas ali nós vemos também um homem temeroso, não acovardado, mas com medo pela sua vida. E a gente vê sinais ali, Elias, de desânimo, a gente vê sinais de esgotamento, fatores que levam à depressão. Elias talvez tenha sido um dos maiores exemplos. A Bíblia diz, lá no Novo Testamento, que Elias, ele era um homem como eu e você, sujeito às mesmas paixões humanas. Então Elias era sujeito também à tristeza e ele também era sujeito à depressão,
ao ponto de pedir a Deus a morte. Elias queria morrer. A diferença é que Elias, ele não tinha, talvez, a coragem, ou não tinha tomado a atitude do suicídio, de acabar com a sua própria vida. Mas ele tinha dentro de si um desejo ardente de não viver mais, de dar um ponto final à sua existência. Pois bem, hoje em dia, a gente vê tanta gente passando por tanta coisa. Talvez você que está assistindo esse vídeo, talvez você possa estar passando por situações que estão te levando a desanimar, a entristecer, a ficar amargurado, a desesperar das coisas dessa vida. Talvez uma frustração, talvez um trauma, talvez algo que levou a sua alegria. E não foi só com Elias. Eu quero te falar nesse dia de hoje, para você que está sendo alcançado por esse vídeo, que não é algo absurdo, que ao contrário do que algumas pessoas podem ter dito para você, você não está endemoniado. E que sim, se você puder, peça ajuda. Porque não foi só Elias que teve esse desejo. Você vai lá para Êxodo, capítulo 32, versículo 31, quando Moisés estava levando o povo de Faraó, lá do domínio de Faraó, do Egito, para a terra prometida, e o povo era obstinado, e o povo era um povo que reclamava, um povo murmurador, um povo mal agradecido, e Deus queria desistir do povo. Êxodo 32, no versículo 31, Moisés começa a interceder pelo povo e diz assim: assim tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, este povo pecou o grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado. Se não, risca-me, peço-te, do teu livro que tens me escrito. Moisés também estava cansado daquele povo, o fardo era muito pesado. Muitas vezes o que nos leva a pensar em desistir, talvez da própria vida, é o peso, é o fardo, são as dificuldades da missão. Talvez você que está assistindo, você é um pastor, você é alguém que tem um cargo de liderança na sua igreja, ou você é um líder na sua empresa, onde você trabalha, onde quer que seja. Muitas vezes esse peso também nos leva a desanimar, a desistir. Entenda, nada disso é motivo para findar com a sua existência. Que isso não sirva de gatilho para que você leve a cabo qualquer tipo de pensamento do tipo. O que eu estou querendo te dizer nesse dia é que você não é o único, é que você não é anormal e que sim, há esperança. Porque aconteceu com Elias, aconteceu com Moisés, existiu um líder, 1 Crônicas capítulo 10, que foi Saul, que deu cabo de sua própria vida, ele levou até o fim seus planos de findar sua existência, e não foi bom, porque quando Saul ele acaba com a sua própria vida, a sua descendência se perde. Saul ele interrompe os planos de Deus na sua vida, tomando uma atitude que não era para ser tomada. Davi, lá no Salmo 38, esse salmo, ele expressa muito bem a dor humana. Davi era um homem segundo o coração de Deus. O que eu estou tentando te dizer, meu amado, é que a dor, ela vem. E o desejo de desistência, de tristeza, muitas vezes quando você se sente lá embaixo e não tem vontade de se levantar. Davi, no Salmo 38, versículo 4, pois já as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça, como carga pesada são demais para minhas forças. As minhas chagas cheiram mal e estão corruptas por causa da minha loucura. Estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo dia, porque os meus lombos estão cheios de ardor e não há coisa sã na minha carne. Estou fraco e muito quebrantado. Tenho rugido por causa do desassossego do meu coração. Senhor, diante de ti está o meu desejo e o meu gemido não te é oculto. Não é problema você dizer para Deus o que você está passando. Essa tristeza, essa angústia que nunca finda. Talvez muitas vezes você pode ter pensado em tirar a tua própria vida, não porque você quer deixar de viver, mas porque você não aguenta mais essa dor, você precisa que essa dor chegue ao fim de alguma maneira. Era o que Davi estava sentindo. Olha esse salmo. Você não se identifica com ele? O Salmo 42, versículo 5, também ele é muito conhecido,
Por que está abatido a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Mas nesse dia, nesse mês que estamos falando sobre a prevenção ao suicídio, eu quero te dizer duas coisas, como eu tenho te dito desde o início desse vídeo. A dor ela vem, a tristeza ela vem, não é errado se desanimar nem se frustrar. Muitas vezes nos deprimimos e muitas vezes ficamos depressivos, muitas vezes a depressão ela vem, ela é uma doença da mente e sim, tem causas espirituais. E por isso nessa manhã o que eu quero te dizer é, você não está endemoniado, você não é o único no mundo que se sente assim e que muitas vezes as pessoas acham que você está assim porque você quer, mas só você sabe o quão você gostaria de não estar assim. Eu não sou alguém com depressão, mas eu lido com gente deprimida o tempo todo e eu tive uma história e tenho até hoje ao lado de alguém que sofre do problema. Mas nessa manhã, depois de tudo isso, apesar de eu te dizer que o que você está vivendo não é absurdo, eu quero te dizer que sim, há uma solução. E que sim, você pode se levantar deste lugar onde você está. E que sim, a situação pode melhorar. Nesse versículo, Davi começa a dizer, por que está abatido a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? E ele diz, espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Então, um primeiro passo que você precisa dar para se levantar, para melhorar, para sair desse lugar onde você está, é realmente ter esperança. Esperança que pode melhorar. É juntar o finalzinho das tuas forças e querer se levantar, esperar em Deus e buscar a salvação da presença dele. Sabe por quê? O Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, Jesus ele diz assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tudo que você está precisando que haja dentro de você é vida. Tudo que você não consegue buscar é vida. Tudo que você não tem vontade de fazer é viver. Portanto, você precisa se aproximar do autor da vida, Jesus. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 4, diz que ele era a vida, e a vida era a luz dos homens, mas os homens a rejeitaram. João 10, 10, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, Jesus ele diz que eu vim para que tenham vida, mas não qualquer vida, mas a tenham em abundância, muita vida, tremendamente vida. Vida em abundância, vida que transborda, vida que não se consegue segurar. E junto com a vida vem o contentamento, e junto com a vida vem a felicidade, e junto com a vida vem a esperança, e junto com a vida vem a vontade de viver. Portanto, nesse dia, reúna todas as forças que você tem, mesmo que você ache que sejam poucas. Eu vou te falar uma coisa sincera nesse dia, as tuas forças são poucas sim, você é muito fraco, e é isso que importa para Deus, porque o apóstolo diz que Deus ele opera na fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Portanto, quando estamos fracos, é aí que somos fortes. Portanto, se você se sente fraco, incapaz, sem vontade, sem condições de se levantar, fica tranquilo, porque não depende de você. Quem vai fazer todo o trabalho é Jesus. Apenas se mantenha de pé, junta todas as tuas forças, se levanta. Levanta a tua cabeça nesse dia, respira. Tenta focar naquilo que você precisa de vida. Procure ajuda, seja na tua igreja, seja na tua família, seja de um profissional. Converse com alguém. Entenda que nem todo mundo sabe o que você está passando e nem tem obrigação de saber, porque o que você está passando é muito subjetivo, é muito interno, é muito pessoal. E muitas vezes você acha que as pessoas precisam te ajudar e entender o que você está passando, mas o que você está passando, só você está passando. Por isso, converse, se abra, procure alguém que você sabe que pode te ajudar, alguém de confiança. Converse com essa pessoa, de preferência alguém que conheça Jesus, para poder te dar uma solução, sim, física, biológica, psicológica, mas também espiritual. Converse, leve teus problemas, exponha. E entenda que você precisa de pessoas, que você precisa de ajuda e lute. Não pare de lutar.
Não desista. Não permita que essa vontade de findar seja mais forte do que a vontade de vencer. Portanto, eu deixo para você esse vídeo nesse setembro amarelo, esse mês de prevenção ao suicídio. Jesus é a vida. Não é a vontade de Deus que você finde a tua vida. Até porque a tua vida não é tua. Deixa eu ser sincero contigo mais uma vez. Você não tem direito de acabar com a tua existência. Porque você não pode destruir um bem que não é seu. A sua vida veio de Deus, o sopro de vida que Ele colocou em você. E você precisa fazer sim da tua vida a melhor possível, para no final prestar contas a Deus desse tesouro maravilhoso que Ele te deu, dessa coisa incrível, sublime que é a vida, que Ele te concedeu para cuidar e que no final vai voltar para Ele. Você aí vai prestar contas. Portanto, viva a vida da melhor forma possível, deixando para trás as coisas que passaram e vivendo tudo que Deus tem para você. Não desista. Lute dia após dia. Lute. Busque para você a tua alegria, a tua felicidade em Cristo, a tua força em Cristo. Você não é capaz de conseguir sozinho, você precisa dele. E Ele vai abrir portas, Ele vai colocar pessoas no seu caminho, Ele vai trabalhar na tua mente, no teu coração, no teu espírito. Mas não desista, porque Ele tem grandes planos para você. Ainda não acabou, é só o início de tudo. Que essa palavra possa fazer um bem enorme à tua vida, ao teu espírito, e que você, nesse dia, possa se levantar, continuar lutando e ser feliz. Seja feliz. Que Deus te abençoe.